Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá? Mas não é para mim não, é para o pastor Paulo Campos, né? O pastor Paulo está com um terno ali que nem Salomão teve um, né, amigo? Cheguei aqui, eu achei que era um anjo, né? Parece uma armadura. Deus abençoe, viu, pastor? E o pastor Alexandre é aquele moço ali. Antes que você se assente, alguém trouxe Bíblia nessa noite? Então abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta messiânico. Deus está aqui. O capítulo é o de número 43. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Até aqui. Feche a Bíblia mais uma vez, coloque no banco e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Atravesse o corredor. Mostre que você tem comunhão com seu irmão aí. Se a pessoa não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dela. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós oramos essa noite. A minha oração não invalida a oração do teu servo que já me apresentou aqui. A minha oração complementa, Pai. E o meu pedido nesta noite é que o céu se misture com a terra. Se não der para esta igreja subir nesta noite, faz o céu descer aqui no nosso meio nesta noite. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Juiz de Fora, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre o estado das Minas Gerais. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Eu sirvo a Jesus desde criança. Prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu estou com 43. Um carinha de 50. Corpinho de 60. Você ri porque não é você. Mas esses anos todos servindo a Jesus, desde criança até hoje, tendo pregado o Evangelho de Cristo em mais de 4.000 cidades do Brasil e em mais de 70 países do mundo, eu não me lembro, não consigo me lembrar nenhum culto onde Jesus tenha faltado à reunião. Meia dúzia entendeu, eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa.
às vezes somos obrigados a ir embora antes do culto terminar, mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia daqueles crentes maluquinhos que emendam um culto numa vigília, porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar um grito de glória a Jesus bem forte. Maravilha. Eu perguntei a ele o que pregar aqui nesta noite, numa escola de líderes, numa reunião de homens e mulheres que querem o melhor que Deus tem para dar. E o Senhor me fez lembrar do texto que li nesta noite, o livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías. Messiânico é o apelido do livro. Messiânico porque não houve nenhum profeta antes e nem depois de Isaías que tivesse vaticinado, que tivesse falado de pormenores tão importantes da vida de Cristo como Isaías o fez. Isaías nasceu 700 anos antes de Cristo. Então imagine vocês que quase um milênio antes do filho de Maria chegar a este mundo, a história dele já era contada verbalmente pela boca de um vidente, pela boca de um homem que militava entre a terra e o céu. Porque é isso que é um profeta. O profeta é aquele que ouve de Deus e fala para o povo. O profeta é o confidente de Deus. E Isaías, no seu tempo, 700 anos antes de Jesus nascer, era escolhido por Deus para ser o seu confidente. Quem conhece a história de Isaías sabe que ele é um profeta que se diferencia dos demais profetas do Velho Testamento. E a história dele é interessante. Parece que Deus o transformou em uma cobaia, e parece que não deu muito certo o teste, porque ele foi o único da sua espécie. Isaías é o único profeta da Bíblia que vem da escola aristocrática de Israel. Ou seja, ele é o único profeta da Bíblia Sagrada que tem sangue azul nas veias. Ele vinha da família real de Israel no seu tempo. O rei Uzias, muito conhecido no seu livro, não era apenas rei, era também tio de Isaías. Então Isaías, quando ia profetizar, ele não tinha que ter o medo que os profetas tinham, porque o profeta geralmente não fala o que os homens querem ouvir, ele fala o que os homens precisam ouvir. E falar o que os homens precisam ouvir, às vezes, é colocar a pescoço em uma guilhotina, é arriscar a sua própria vida. Todos os profetas da Bíblia Sagrada, sem exceção, tiveram seus dias terminados nesse mundo através de violência, através de truculência. O próprio profeta Isaías foi cerrado ao meio enquanto estava vivo. Poderia aqui narrar a história de outros profetas, homens que ousaram falar em nome do Senhor, que quando falavam coisas boas aos reis eram aplaudidos, quando falavam coisas ruins aos reis eram encarcerados em masmorras. Faltar-me-ia tempo aqui para falar do contemporâneo de Isaías, como por exemplo o profeta Jeremias, e para mim, de todos os profetas, o que mais sofreu. Não sei se você já parou para estudar um pouquinho da vida do profeta Jeremias. Jeremias não é apelidado de profeta das lágrimas à toa. Não é apenas o profeta das lágrimas porque passou por violência, não. Ele deixou 2 livros para nós, o seu livro, o livro do profeta Jeremias, e o livro de Lamentações de Jeremias. É por causa do livro de Lamentações que ele é chamado de profeta das lágrimas. E quem já teve a capacidade de ler o capítulo 5 e o versículo 21 de Lamentações de Jeremias vai entender o motivo. Jeremias viveu num tempo onde ele era a única voz divina na terra. Deus o usava e Deus não falava com mais ninguém. Os sinais desapareceram no tempo dele. E quando ele encerra o seu livro, no capítulo 5, verso 21 de Lamentações, ele grita assim: Senhor, renova os nossos dias como dantes, a não ser que o Senhor esteja de sobremodo irado contra nós. Jeremias foi um profeta que profetizou por 40 anos. Quantos anos? Não ouvi? E o que eu vou falar agora é para arrepiar o corpo daqueles que são sensíveis. Imagine um homem que profetizou por 40 anos e nunca viu uma profecia sequer se cumprir das que ele falou.
Entendeu? Não. Vou desenhar. Ele profetizou por 40 anos e nada do que ele falou se cumpriu enquanto ele estava vivo. E por isso ele foi preso. Foi preso porque foi chamado de falso profeta. Foi preso porque foi chamado de charlatão ou de santarrão no seu tempo. E por isso terminou seus dias em uma masmorra. A masmorra era uma prisão feita no subsolo dos grandes palácios. Ele não morreu apenas porque ficou preso, ele morreu porque a masmorra, ela não consegue ter iluminação solar, e como ela fica muito abaixo do solo, ela tem umidade. Jeremias morreu com problemas no pulmão, Jeremias morreu com problemas de respiração. Ele assistiu a sua morte lentamente, e sempre sendo acusado de ser um falso profeta, porque profetizou por 40 anos e nenhuma das suas profecias se cumpriram na terra. Eu não sei se alguém aqui gostaria de estar na pele dele. Todavia, morre o profeta. Podem matar o profeta, mas não podem matar as profecias que saíram dos seus lábios. Se cumpriram mais tarde, centenas de anos depois. Só que tem um presente que Deus reservou só para Jeremias. Pergunte qual. Só falo se todo mundo tiver curiosidade de perguntar. Quando o Filho de Deus esteve na terra, depois de fazer alguns sinais, ele olhou para a escola apostólica dele, os 12 discípulos, e disse assim: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, mas tem gente que bate o pé dizendo que tu és Jeremias. Para muitos isso pode não significar nada, mas já imaginou na eternidade Jeremias lá sentado num canto no seio de Abraão, com o rosto inchado de tanto chorar, profetizou e nunca nenhuma de suas profecias se cumpriram. E um belo dia Deus vindo falar com ele: tudo bem, Jeremias? Ele: mais ou menos. Por que mais ou menos, meu filho? Porque eu te servi, eu profetizei em seu nome por 40 anos e nenhuma das profecias se cumpriram. Eu fui chamado de falso profeta, morri, estou aqui triste. Eu imagino Deus dizendo assim: então deixa eu te mostrar o que acontece na terra nesse exato momento. O meu filho está lá. E ele pregou e fez sinais. E quando ele perguntou aos homens: quem dizem vocês que eu sou? Falaram para ele que ele era você, Jeremias. Você não entendeu? Vou falar de novo. Quando o Filho de Deus resolveu descer na terra e ouviram ele falar e viram os sinais, acharam que ele era a encarnação de Jeremias. Ou seja, durante o tempo de vida não reconheceram, mas depois Israel reconheceu que Jeremias foi um dos maiores profetas que existiram sobre a terra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma escola de líderes não é um culto normal. O culto normal é para pessoas normais, e os normais estão na frente da televisão agora assistindo o velho Chico. Quem veio para cá não é normal. Quem veio para cá são homens e mulheres que não querem ver o velho Chico, querem ouvir a velha história da Bíblia, querem ser cheios do Espírito Santo, querem ser profetas na sua geração. Aleluia. Mas voltando a falar do meu protagonista, que é Isaías. Isaías é um profeta que quando fala com intimidades. Ele fala como se conhecesse o Messias de perto. É ele que fala do nascimento de Jesus. É ele que fala do homem Jesus sofrido em trabalhos. É ele que fala do homem Jesus pendurado no alto de uma cruz. Ou seja, Isaías conseguiu ver Jesus em todos os tempos. É ele quem vai dar aquele versículo lindo da palavra que mais parece um poema do que um versículo. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É Isaías quem vai revelar para o estudante da Bíblia, que tem mais bom senso e curiosidade, que Jesus não era um homem normal. É Isaías que vai falar das duas naturezas de Jesus. É ele que diz assim: eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Isso também não é poesia, embora soe como poesia. Isso é revelação. Isaías está falando das duas naturezas de Jesus. Ele está dizendo: Jesus não era só um menino que nasceu, ele também era o filho que foi dado. Quando ele diz eis que o menino nasceu, ele está dizendo que Jesus tinha uma parte humana. E homem só é homem porque nasce. Eis que o menino nasceu de Maria. Mas aí ele resolve falar do lado divino. Ele diz: o menino nasceu, mas o filho não. O filho foi dado. O filho desceu do céu e encarnou na terra.
Quando ele fala do Filho, ele fala do lado divino de Jesus. E Deus só é Deus porque não tem princípio e nem fim. Um Deus que nasce não é Deus, é uma criatura também. Por isso Isaías está dizendo: o menino nasceu, a parte humana, o pedaço de carne, o hotel. Jesus nada mais era do que o hotel, mas o que estava habitando dentro do hotel, o morador de dentro do hotel, aquele que morava dentro do homem, não era da terra. Ele era o Filho eterno, unigênito. Quando falamos Jesus Cristo, muitas pessoas até hoje pensam que Cristo era o sobrenome dele, assim como pensam que Nazareno era o sobrenome dele. Não é isso. Nazareno era a cidade onde ele nasceu. Ele era Nazareno porque quando nasceu em Belém, morava em Nazaré. Mas quando chamamos ele de Cristo, nós estamos falando do seu lado divino. A palavra Cristo aparece com C maiúsculo na tua Bíblia, porque ela remonta à parte mais sagrada de Deus na terra, que é o ungido. Jesus Cristo, o homem Deus. Jesus é a parte humana, é o menino que nasce. Cristo é o Filho que é dado do céu para a terra e vem habitar entre nós. Te dou um exemplo. Quando o meu Cristo estava atravessando o mar e ele resolveu parar na terra de Gadara, ao entrar na terra de Gadara, ele fez diferente de todas as vezes que ele chegava em uma cidade. Jesus, quando queria pregar o evangelho, ele ia para o centro da cidade, mas em Gadara ele resolveu entrar dentro do cemitério. Alguém lembra da história? E quando ele entra dentro do cemitério, sai um homem com grilhões nas mãos arrebentados, possesso por demônios. Quando o demônio vê Jesus ao longe, ele vem correndo para atacar. Mas quando se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que o homem cai de joelhos. E o que sai da boca do homem não é uma voz humana, é uma voz de muitos demônios, que depois se chama de legião. E a voz diz para ele assim: que temos nós contigo, ó Cristo, Filho de Davi. Vou falar de novo. O demônio cai aos pés de Jesus e pergunta assim para ele: que temos nós contigo, ó Cristo, Filho de Davi? O demônio não diz assim: que temos nós contigo, ó Jesus. Por que não? Porque os demônios não conheciam Jesus homem. Mas demônios, quando olham para homens, não veem carne e osso. Demônios, quando olham para homens, enxergam o mundo do qual eles foram feitos e criados. Eles foram criados em espírito. Quando aqueles demônios estavam de longe e viram um homem, acharam que podiam tocar nele, mas quando se aproximaram perto dele e enxergaram o que estava dentro do homem, eles foram obrigados a se curvar. Olharam para ele e falaram: que temos nós contigo, ó Cristo, Filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo? Você entendeu isso? Eu estou com o corpo arrepiado, porque além de estar aqui entre nós, Jesus está aqui também, o Cristo. E é Ele quem vai fazer algo novo sobre a sua vida e sobre a sua história nessa noite. Este ensinamento que eu dei vale uma reflexão. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, pouca será a sua força. Se te mostrares fraco na aparência, pouca será a sua força. Porque demônios não olham para o que está por fora, eles olham para o que está por dentro. É por isso que nessa noite você pode sair daqui com o seu rosto do jeito que você quiser, mas por dentro você tem que estar parecido com um leão da tribo de Judá, porque aí não tem demônio que ficará diante da sua presença. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Não tenho mais tempo para comentar sobre as outras profecias de Isaías. Eu só lancei essa luz aqui para que você tivesse curiosidade e estudasse o livro de Isaías na sua casa. Vou deixar aqui só a última pincelada para você ver que o livro de Isaías não é um livro comum. O livro de Isaías tem exatamente 66 capítulos. Quantos capítulos? Acotovele o seu irmão e diga: quantos livros tem a sua Bíblia? Alguém sabe? Não ouvi? 73? Você voltou para o catolicismo? A Bíblia protestante, a nossa Bíblia, a Bíblia dos crentes, ela tem 66 livros. O livro de Isaías, curiosamente, tem 66 capítulos. O livro de Isaías é até hoje o livro mais lido pelos judeus, porque eles ainda aguardam a vinda do Messias. Quando Jesus esteve na sinagoga, na Bíblia Sagrada, ele abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías.
E disse: eis que o Espírito do Senhor me ungiu para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos. O livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia. Pergunte por quê. Assim como a sua Bíblia é dividida em dois tempos, Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. O livro de Isaías pode ser dividido exatamente assim, em 39 capítulos e depois os posteriores 27 capítulos. Por quê? Porque os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada falam sobre Israel, e somente sobre Israel, e somente para Israel. Por isso chama-se Antigo Pacto, Antiga Aliança, aliança de Deus com os patriarcas, aliança de Deus com os profetas. O Velho Testamento inteiro só tem uma direção, é a nação judaica que está no Oriente Médio. Mas quando atravessamos o Velho Testamento e entramos no Novo Testamento, nós começamos a entender uma nova visão de Deus. Assim como os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada foram escritos para Israel, os 27 posteriores livros também foram escritos para Israel, mas não aquele lá, para um Israel que Paulo coloca um apelido neles, um tal de Novo Israel. Teve uma irmã que entendeu lá atrás. Eu vou falar de novo. A Bíblia Sagrada tem dois tempos. O Velho Testamento foi escrito para Israel, aquele do Oriente Médio. O Novo Testamento foi escrito para um tal Novo Israel. Pastor, e quem é esse Novo Israel? Esse Novo Israel está aqui na minha frente, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Me lembrei agora de uma velha música do Luiz Arthur. Alguém lembra do Luiz Arthur aqui? Glória ao Novo Israel, pela fé descendentes de Abraão, um povo remido na terra, herdeiros para morar em Sião. Esse é o Novo Israel. O livro de Isaías tem 39 capítulos que, se você torcer eles, vai pingar sangue. Se você torcer os primeiros 39 capítulos de Isaías, você vai ouvir gritos de ais, grito de uis. Os primeiros 6 capítulos de Isaías começam assim, não é? Ai de ti, nação que peca, ai de ti, nação que é idólatra, ai daqueles que bebem, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que chamam coisa ruim coisa boa, e daqueles que chamam coisa boa ruim. O livro de Isaías, nos seus primeiros 39 capítulos, só fala de dor, só fala de puxão de orelha. Deus está irado, Deus está enraivecido, Deus está embravecido. Os primeiros 39 capítulos, Deus tem na mão um chicote e Ele espanca Israel. Não é mais ou menos isso que é para nós o Velho Testamento? Não é o Velho Testamento regido por leis duras, olho por olho? A alma que pecar, essa, o salário do pecado é a... Não é isso que diz o Velho Testamento inteiro. No Velho Testamento inteiro há uma pergunta de Deus que ecoa até hoje: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nas primeiras 5 dispensações bíblicas, dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei, ou seja, de Gênesis a Malaquias, Deus tentou convencer a raça humana de que Ele era Deus e não convenceu. Deus teve que abandonar a raça humana. Aliás, você sabe por que existe divisão entre Velho e Novo Testamento? As Bíblias de antigamente, quando eu era jovenzinho na igreja, do Velho para o Novo, tinham 4 folhas brancas. A Sociedade Bíblica do Brasil fazia isso de propósito, e os professores da escola bíblica vinham ensinar para nós. Essas 4 folhas brancas que separam o Velho do Novo Testamento não estão aí à toa. Cada página representa 100 anos de silêncio. Há um hiato, há uma separação entre o Velho e o Novo Testamento de 400 anos, 4 séculos que Deus ficou sem falar com a raça humana. Por 400 anos não houve anjos na terra, não houve a forma de Deus caminhar pela terra na sua presença de um anjo do Senhor. A forma teofânica de Deus, Deus em forma de anjo na terra, desapareceu. A Shekinah, aquela nuvem de glória, desapareceu da história. Nenhum profeta se levantou. Há um hiato de 400 anos. Por isso existe a diferença do Velho para o Novo Testamento. Por que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem? Porque no Velho Testamento o homem fracassou e não havia esperança para ele. É por isso que os primeiros 39 livros da Bíblia são pesados, são cheios de guerras, de sangue, de coisas que parecem ser injustas, de crianças sendo assassinadas, de mães cozinhando seus filhos e comendo eles para não morrerem de fome. O
Testamento é carregado de dores, onde Deus abre o céu e faz chover saraiva, onde Deus transforma homens e mulheres em estátua de sal, onde os seus anjos cegam as pessoas. A Bíblia diz que em uma noite, no reino da Síria, um anjo matou 185 mil pessoas de uma só vez. A Bíblia diz que todos os que saíram do Egito, quase 3 milhões de pessoas, 2.710.000 almas, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. O restante foram sepultados no deserto. O Velho Testamento inteiro é escrito em dores e em angústia. Mas quando atravessamos a página de Malaquias e entramos em Mateus, aleluia, no meio da escuridão começa a brilhar o sol da justiça. O Novo Testamento começa a história de um menino que sai lá do meio da terra do Egito. Ele é criado no meio das montanhas da península do Sinai pelos beduínos. Ele entra dentro de Israel com um rosto estranho, uma barba comprida, um cabelo comprido, uma roupa feita de pelo de animal, magricelo, porque a sua dieta era estranha. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. É ele quem aparece em Israel e faz a primeira pregação depois de 400 anos de silêncio. E olha que pregação fácil a dele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Era para ter matado esse profeta, não era? Mas não mataram. A fome que eles tinham de ouvir a voz de Deus era tão grande, que eles se lembraram do que estava escrito no Velho Testamento, que Deus bate e açoita aqueles a quem Ele ama. Perceberam que o grito não era um grito de desprezo, era um grito de amor. E é Ele quem vem fazendo obras tremendas, vai batizando pessoas, afrontando reis. E um dia perguntaram para ele: tu és o Messias? E ele diz: eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. E um belo dia ele está batizando nas águas do Rio Jordão, e vem descendo um cidadão diferente, e ele que chamava todo mundo de cobra, naquele dia apontou a mão para aquele e não chamou de cobra. Ele diz: se todos são víbora, eis ali a única que não é. Isso não é víbora. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. E é esse Cordeiro de Deus que, ao ser batizado por João, ao sair das águas, recebe a presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ouve a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Momentos antes do batismo, a multidão perguntou: quem é este que até João se curva? E João ouviu e gritou: este é aquele de quem eu venho dizendo que eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele não, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem alguém aqui batizado com o Espírito Santo e com fogo? Então dá mais um grito para eu ter certeza que estou pregando no lugar certo. Ora, se os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada falam de derrota, destruição e condenação, os posteriores 27 livros falam de salvação, de perdão. Assim é o livro de Isaías. Os primeiros 39 capítulos, Deus está virado e bravo. Mas quando você começa a ler do capítulo 40 para frente, eu, por exemplo, que estudei o livro de Isaías, eu tive uma crise de riso. Eu olhei para o céu e falei: por que o Senhor mudou de atitude tão rápido? Até o capítulo 39 Deus está espancando, batendo com força. Do capítulo 40 para frente Deus para de bater. Ele esconde o chicote e ele pega na mão um vidro de azeite, e ele começa a curar a ferida do seu povo. E ele começa a fazer promessas. A fazer o quê? Uma delas é essa: o povo que sofreu até o capítulo 39, do capítulo 40 vai começar a comprar sem ter que ter dinheiro. Vão viver do melhor que a terra produz. Como águias subirão às alturas e renovarão as suas forças. Ele começa a fazer promessas de vida eterna. E até que no capítulo 43 ele se revela. E ele diz assim: qualquer um pode falar e não cumprir, eu não, porque operando eu, esse é o Deus que eu quero pregar nesta noite para vocês. Aleluia. Eu quero falar nesta noite sobre promessas, mas eu não quero falar de promessas comuns. Eu quero falar de promessas gigantes. Quero falar de promessas fantásticas. Quero falar de promessas violentas.
Quero falar de promessas que Deus não faz para qualquer um. Quero falar de promessas que Deus só fala para aqueles em quem Ele acredita, que vão acreditar nelas. O capítulo 43 começa com uma promessa. Pergunte qual? Se passar pelas águas, elas não te afogam. Mas ele continua: e se passar pelo fogo, ele não te queima. São duas promessas. E eu não sei se você percebeu a entonação da voz do povo quando eu recitei as duas promessas. Quando eu falei de passar pelas águas, ainda houve alguém que disse glória a Deus. Quando eu falei de passar pelo fogo, houve silêncio geral. E é natural que isso acontecesse. Para isso o pregador está aqui. Eu tenho aqui duas palavras de revelação. Quando Deus chamou Isaías, disse: Isaías, o meu povo vai se arrepender dos seus pecados. E depois que eles se arrependerem dos seus pecados, então eu vou poder cumprir tudo que eu prometi na vida deles. Você profetizou para eles durante bom tempo. Foram 39 capítulos de chibatadas, e eu os vi se arrependerem. E como eu enxerguei eles se arrependendo, aquele que se arrepende recebe presentes. E eu quero que você diga a todos eles que o meu povo é especial. Não existe dentro do meu povo ninguém que deixe de ser especial. Todos os que estão aqui na minha presença nessa noite me ouvindo pregar são especiais, são povo do Senhor. E Deus respeita todos. E Deus respeita tanto todos nós, que para cada um de nós Ele fala de uma forma. O Senhor é tão sábio que quando Ele quer falar conosco, Ele respeita o nosso temperamento. Ele respeita aquilo que nós somos por dentro. Eu não sei se você sabia disso. Cada cabeça é uma sentença. Cada coração aqui bate em um ritmo. Eu tenho pessoas na minha frente que são tímidas, e tenho outras que são expansivas. Eu tenho aqui coléricos, tenho aqui sanguíneos, eu tenho aqui pessoas depressivas. Cada uma dessas pessoas precisa ouvir a palavra que eu prego de uma forma. E isso é um milagre, porque eu prego só de um jeito, mas a palavra cai no coração de cada um de acordo com aquilo que ele precisa. Aqui está o lado fantástico do reino. E é isso que os homens não conseguem compreender. O que acontece no culto dos crentes? Porque eles gritam. Um dia lá no interior onde eu moro, alguém falou assim: os crentes gritam porque Jesus opera. E um bêbado miserável falou: ele opera sem anestesia, por isso que eles gritam. Não, a gente grita porque o Espírito de Deus toca a nossa alma, e a nossa alma voa. Só que, como eu disse, Deus respeita o nosso temperamento. E é por isso que aqui em Isaías 43 ele faz duas promessas distintas. Ele diz: Isaías, todo o meu povo é especial e merece ouvir promessas, mas nem todos podem ouvir as mesmas promessas. Por isso, para um grupo eu profetizo assim: se passar pelas águas, elas não podem te afogar. E para o outro grupo eu profetizo assim: se passar pelo fogo, ele não pode te queimar. Agora você gritou porque eu te acordei, senão você não tinha gritado. E eu explico, é natural. Pergunte por que é natural. Todo ser humano já passou ou passará pelo processo do afogamento. Todo ser humano já quase se afogou na vida. Quer seja dentro de uma piscina, no córrego, na lagoa, no mar, debaixo do chuveiro, às vezes tomando um copo d'água. A água entra por vias que não devia, a gente acaba tossindo que sai água até pelo nariz. Alguém aqui já quase se afogou? Pode levantar a mão para eu ver? Os que não levantaram é tudo hipócrita. Acho que é o Aquaman, né? Respira debaixo d'água. Todo ser humano já quase passou pelo processo do afogamento, já quase se afogou. Por isso que quando eu li: se passarem pelas águas, elas não te afogam, naquele primeiro momento houve um grito de glória a Deus. Por quê, pastor? Olhe para mim. Aqui no seu cocoruto, bem aqui atrás, você tem uma pecinha no seu cérebro chamado cerebelo. Aqui no seu cerebelo está armazenado o seu HD. O seu HD é o seu poço de memórias. Aqui também está alojado o seu espírito. Todas as vezes que você ouve alguma palavra que faz sentido, o seu ouvido escuta e a mensagem é mandada para o seu cerebelo, que processa em milésimos de segundos. Quando faz sentido, é natural você sorrir, é natural você confirmar, amém, glória a Deus. Quando não faz sentido, é natural você ficar em silêncio. Quando eu disse: se passar pelas águas, houve aquela comoção, você deu glória a Deus.
Porque o seu espírito foi ativado, a sua caixinha de memórias foi ativada, o seu HD foi ligado, e alguma coisa dentro do seu cérebro te fez entender: você já passou por isso, então pode acreditar, porque isso é real. Passar pelas águas e sobreviver a elas. Agora, quando eu disse, se passar pelo fogo, a chama não te queima, o seu HD buscou nas suas memórias, e você não teve nenhuma lembrança. Não existe na história do universal, com exceção de 3 meninos, alguém que tenha passado pelo fogo e não tenha se queimado. Eu não estou falando de pessoas que sobreviveram ao fogo, eu estou falando de pessoas que tiveram queimaduras de 1º e 2º grau e já desapareceram, não tem mais nem cicatriz. Não estou falando de pessoas que sobreviveram a queimadura de 3º grau, não. A palavra não diz isso, a palavra não fala de sobreviventes. A palavra diz: se passar pelo meio do fogo, ele não vai queimar você. São 2 promessas violentas. Na primeira, Deus fala de algo que é natural, passar pelas águas e sobreviver. Na segunda, Deus fala de algo sobrenatural, passar pelo fogo e não ser queimado. O que é que Deus está querendo dizer com o fogo, pastor? O fogo é o elemento mais poderoso do universo, sabia disso? O fogo faz evaporar a água, ele derrete o ferro. O fogo queima a madeira e o pano. O apóstolo Pedro, na sua encíclica, disse que quando o mundo passar pelo julgamento divino, esse universo que nós conhecemos deixará de existir. A terra e os céus e os seus elementos ardendo em fogo se desfarão. O fogo é um elemento tão poderoso que a Bíblia Sagrada diz que o inferno será lançado num lago de fogo. Então, quando Deus diz se passar pelo fogo, Deus está mandando uma mensagem subliminar só para gente maluca. Olha o que Deus está dizendo para aqueles que o amam: se levantar contra você o maior poder do universo, que é o fogo, ele se levanta para cair, porque não pode tocar em você. Isso é uma promessa louca, diferente da promessa de passar pelas águas. Pastor, dá um exemplo de promessa de passar pelas águas. Você está no culto, aí o pastor Paulo Campos vai pregar, e de repente ele libera a seguinte palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que você deu glória a Deus? Porque a irmã ali atrás levantou as 2 mãos? Porque é uma palavra que faz sentido. Aí o seu cerebelo buscou dentro dele memórias, e as suas memórias ativadas fizeram ele lembrar, mesmo que a sua mente tenha ficado infrutífera, de que alguém que faz parte do seu cotidiano passou por essa experiência. Você conhece alguém que teve o parente de alguém salvo, ou às vezes até um parente seu já foi salvo. Por isso que quando ouvimos promessas como essa, nós nos levantamos e gritamos. Se você acreditar, elas entram na sua alma e fazem uma cura interior. Ora, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É uma promessa que faz sentido. Você está no culto e o pastor libera a seguinte palavra: eis que o anjo do Senhor acampa ao seu redor e te livra de todo o mal. Quem crê nisso? Por quê? Por que você crê? Porque aqui dentro do seu cérebro existem memórias de alguém que já quase morreu e foi livre de um acidente, e foi livre de uma emboscada, e essa pessoa foi livre de maneira milagrosa. Ou seja, o anjo do Senhor trabalhou e protegeu ela como protege a sua casa. Promessas como essas são promessas normais. Diga comigo, normais. Diga, são promessas comuns. Não, diga mais alto, promessas comuns. Olha para o seu irmão e diga: promessas que qualquer um acredita. Por isso são promessas normais. Agora respire fundo e se ajeite. Aí vem Deus, abre a boca do profeta e libera uma promessa louca. A promessa diz assim: pastor Paulo está pregando, diz assim: Deus me disse que aqui em Juiz de Fora, dentro de 2 meses, vai se levantar um crente que é analfabeto, vai tomar um avião, vai até os Estados Unidos da América, vai marcar uma reunião na Casa Branca com Barack Obama, e vai profetizar para ele em inglês, dizendo: deixe o meu povo me adorar nos Estados Unidos. Você viu? Não pega. Ninguém dá glória a Deus. A gente até tenta, mas engastaia. Por quê? Porque não faz sentido.